Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à terceira edição do Edital de Projetos Estados Unidos-Brasil. Eu sou a Mina Ferreira, assessora cultural no Consulado em São Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre o nosso edital de projetos. Mas, antes de começarmos, eu tenho alguns lembretes e dicas. Se você quiser ver a legenda durante a programação, é só você clicar no transcrição ao vivo, tá? É só clicar aí que você vai conseguir ver a legenda. As câmeras e os microfones permanecerão desligados durante toda a apresentação, para que o webinar possa fluir melhor. Durante a apresentação, vocês podem fazer suas perguntas aqui no chat do Zoom. E o nosso time vai estar aí para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? O webinar está sendo gravado, então não se preocupe. A gente vai disponibilizar o link e vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem, para absorver toda a informação necessária. A nossa proposta hoje é apresentar para vocês o nosso edital, mas a gente não vai conseguir, assim, responder coisas específicas de cada projeto. Porém, nós temos os nossos e-mails que estão disponíveis no edital, onde vocês podem entrar em contato para tirar as suas dúvidas. E aqui vai uma dica muito importante. Leiam com muita atenção o nosso edital, pois lá contém todas as informações relevantes ao projeto. Bom, recado dado, agora a gente pode começar. Eu quero convidar o meu colega de trabalho, o Todd Miyahira. Ele é adido cultural lá na Embaixada de Brasília. Então, vamos lá, Todd, vamos começar esse webinar? Muito obrigado, Amina. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado por estar conosco hoje. Estamos super animados de ver tantas pessoas assistindo hoje para este webinar. Como a Amina já disse, eu sou agido para assuntos de cultura e educação da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. E tenho o privilégio, na verdade, de trabalhar aqui no Brasil, nos nossos programas que apoiam intercâmbios, educação e parceiras entre os Estados Unidos e Brasil. E isso exatamente porque estamos hoje convosco. Este processo que vamos explicar em muito mais detalhe hoje é basicamente isso. Temos interesse, por parte da missão diplomática dos Estados Unidos, em profundizar os laços entre os nossos países, as nossas instituições e os nossos povos. Isso é basicamente o que estamos tentando fazer hoje. Vamos ver muitas mais detalhes sobre isso, mas isso é ao princípio. Imagino que temos conosco hoje algumas pessoas que já trabalham com a nossa missão diplomática e outros que são novos. Quero destacar que estamos muito interessados em encontrar novos parceiros e novos programas por este edital. E também para os que já trabalharam conosco, é muito bom que vocês estão conosco hoje também, porque como vocês vão ver, já temos algumas mudanças no processo deste ano. E quero destacar que estas mudanças refletem o fato de que o Brasil é um país muito grande e, claro, muito, muito diverso. E por isso, a missão diplomática dos Estados Unidos, a embaixada e consulados, temos equipes por quase o país inteiro, para que nós podemos focar mais nas audiências e os estados locais, as comunidades locais. E estes times são em uma posição melhor para definir temas que são adequados para as comunidades e para evaluar propostas e parcerias. Então, o que temos e vamos ouvir hoje de muitas pessoas da Embaixada e Consulados, só quero fazer uma breve apresentação do que temos, o que temos do nosso lado hoje. Como já mencionei, eu estou aqui da Embaixada, aqui em Brasília, com uma equipe grande. Se hoje de Brasília pode abrir as câmaras, vamos falar em mais detalhe cada consulado e cada posto, mas temos, claro, eu e uma equipe grande da Embaixada. Temos também o nosso consulado de Porto Alegre,
Porto Alegre está conosco também. Não sei se pode... aqui está. Oi, Sara. Mari. Temos o consulado, claro, de São Paulo. São Paulo. Aqui, a Mina já. Temos o consulado de Rio de Janeiro. Rio, está conosco. Yay! Oi, oi, Mari. Temos o nosso consulado em Recife também. Eu sei que ele já está conosco. Recife. Oi, oi, oi. E também o nosso escritório no Belo Horizonte. Belo, Minas. Perfeito. Então, como vocês podem ver, temos uma equipe muito grande que está aqui para apoiar todos vocês neste processo. Muito obrigado mais uma vez para a sua presença. E isso é o princípio, o começo deste processo. Sim, temos tanta gente que está animada de apoiar e coordenar com você para apresentar propostas melhores para os nossos dois países. Muito obrigado e mais uma vez para a Nina. Obrigada, Todd. Bom, vamos lá. O que é o edital de projetos? Nada mais é do que uma oportunidade para que indivíduos e instituições sem fins lucrativos destaquem valores compartilhados e fortaleçam os laços entre os Estados Unidos e o Brasil, por meio de programas acadêmicos, culturais, educacionais e de intercâmbio. Vale lembrar que esses projetos eles devem ser implementados no Brasil. E os valores a serem aprovados, eles vão ser determinados de acordo com a jurisdição regional de onde seu projeto vai ser implementado, podendo variar de 2 a 40 mil dólares. Pode passar para o próximo slide, por favor. Agora você deve estar se perguntando, quem vai analisar meu projeto? Que tipo de projeto pode ser financiado? Como é que isso funciona? É tudo muito confuso, né? Mas não se preocupe, a gente está aqui para ajudar vocês. A embaixada ou o consulado serão quem vai avaliar e selecionar as propostas, tá? E como é que vai funcionar? Você tem que prestar muita atenção qual é o seu distrito, porque quando você for olhar lá no nosso edital, né, você vai escolher o seu distrito e dentro de cada distrito vai estar especificando para vocês qual é a prioridade de cada consulado ou embaixada. Então, você tem que, antes de tudo, consultar as prioridades temáticas específicas que foram estabelecidas pela embaixada e pelo consulado onde o seu projeto vai ser implementado. E para falar sobre essas prioridades temáticas, nós temos alguns convidados muito especiais. Vamos começar com a minha colega lá de Porto Alegre, a Sara. Sara, é com você. Vamos explicar para esse pessoal quais são as prioridades aí? Definitivamente. Obrigada. E também estou aqui com a Mari, que ela pode falar um pouco mais, mas especialmente para nós, claro, esse é o segundo ano que estamos fazendo um edital, animadíssimo sobre isso. O ano passado foi tudo sucesso e muito orgulho nisso. As nossas prioridades, sim, são parecidas com muitos dos outros, como são pequenos, para nós, como o nosso consulado é pequeno, gostaríamos especialmente de ver os que estão atingindo mais que só uma meta, digamos. Mari, quer esclarecer um pouco? Então, pessoal, como vocês estão podendo ver aí na tela, boa tarde, em primeiro lugar, inclusão social, liberdade de imprensa e combate à desinformação, educação, língua inglesa e cultura, inovação e empreendedorismo, meio ambiente e sustentabilidade e cidadania e segurança regional. Claro que essas áreas são bastante amplas, mas a gente tem certeza de que tem projetos e áreas que fazem uma interseção entre várias delas, e esses projetos a gente consideraria prioritários na nossa visão para esse ano agora de 2022. É isso, Sara, mais alguma coisa? Obrigada. A Mina, acho que é contigo novamente.
Oi, agora a gente vai passar para o próximo slide. Como eu falei, a gente tem esses convidados especiais aqui, que cada um vai estar falando sobre a sua prioridade. Agora, Recife. Muito boa tarde a todos. Eu sou Jeffrey Lodemeyer, cônsul da Diplomacia Pública aqui no consulado no Recife, em Pernambuco. E só para definir, nossa distrito consular um pouco diferente do nordeste do Brasil, porque não inclui o estado da Bahia. Bahia faz parte do consulado do Rio. Nossos 8 estados são de Sergipe até Maranhão. E nossas 4 áreas de prioridades para o edital desse ano são valores democráticos e inclusão social. A segunda é educação, que inclui STEM, ciência e tecnologia, matemática e artes, engenharia e também ensino de inglês. E a terceira área é empreendedorismo e inovação. E a nova área para nós esse ano é meio ambiente e mudanças climáticas. E nosso objetivo aqui no Nordeste é realmente buscar novos parceiros nos 8 estados do Nordeste. E a gente tem que notar também o limite de nossas propostas que a gente vai patrocinar é $10 mil, porque a gente quer compartilhar com mais parceiros essas oportunidades. Então, muito boa sorte para todos e bom te ver. Obrigada, Jeffrey. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Cadê o pessoal do Rio? Rio, tá por aí? Boa tarde a todos e todas. Sou Mark Carr, o editor cultural no consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Se você possui projeto ou ideia com atuação nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo ou Bahia, ficaremos felizes em receber a sua proposta. Esse ano temos 7 áreas prioritárias divididas em 2 rodadas de inscrição. A primeira delas vai até o dia 3 de março e com os seguintes temas: educação, promover o estudo nos Estados Unidos, o aprendizado STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes aplicadas e matemática. Parcerias de ensino superior, Estados Unidos-Brasil, e aprendizado da língua inglesa. Direitos humanos. Promover os direitos humanos, especialmente para grupos marginalizados, com foco na diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, o DEIA. Democracia. Fortalecer a sociedade civil, promover o Estado de Direito e outros valores democráticos. Alfabetização midiática e desinformação. Promover a alfabetização midiática e desenvolver estratégias para combater as práticas de desinformação. E também incentivar o jornalismo responsável. Já a segunda rodada de envio de propostas irá até o dia 4 de abril e buscamos nessas áreas: jogo e esportes. Projetos proporcionam aos jovens, especialmente de comunidades carentes, acesso a treinamento técnico e qualificação profissional, empreendedorismo e inovação. Capacitar em ambas as áreas e focar na inclusão de grupos subrepresentados. E, finalmente, meio ambiente, mudanças climáticas. Promover o uso sustentável dos recursos naturais, o desenvolvimento da bioeconomia e a conservação do meio ambiente. Se você tiver alguma dúvida, é só escrever para grantsrio@state.gov. grantsrio@state.gov. Ficamos no aguardo da sua proposta. Muito obrigado. Obrigada, Rio.
E agora vamos para São Paulo. Cadê o nosso convidado de São Paulo? Jerry? Boa tarde a todas e todos e todos. Meu nome é Jerry Kaufman. Sou agitador para assuntos de educação e cultura no Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre o edital de projetos Brasil-Estados Unidos. Na primeira rodada do Consulado em São Paulo, temos 3 temas. O primeiro tema é promoção de valores e instituições democráticas. Queremos projetos que promovam o fortalecimento da democracia, transparência e defesa contra o autoritarismo. Projetos que visem o respeito pelos direitos humanos e protejam os direitos dos membros mais vulneráveis da sociedade. O segundo tema é mitigação, adaptação e resiliência às mudanças climáticas. Aqui buscamos iniciativas inovadoras, principalmente em níveis locais e para comunidades vulneráveis e mal atendidas. O terceiro tema é capacitação para comunicação científica. Buscamos por projetos que ajudam os especialistas brasileiros em ciência e saúde pública a se envolver de forma mais eficaz com públicos vulneráveis referente à distorção e desinformação. Queremos projetos que aprimorem a capacidade dos educadores brasileiros de ensinar alfabetização midiática e pensamento crítico para combater notícias falsas e outras formas de desinformação, principalmente durante crises ambientais e de saúde pública. Na segunda rodada de São Paulo, temos 2 temas. O primeiro tema é a promoção da cooperação Estados Unidos-Brasil em educação STEAM inclusiva. STEAM significa ciência, tecnologia, engenharia, artes aplicadas e matemática. Visamos por programas inovadores que alavancam a cooperação Estados Unidos-Brasil para aprimorar a educação STEAM e promover maior diversidade e inclusão nas áreas de STEAM e planos de carreira. O segundo tema é promovendo empoderamento econômico inclusivo, empreendedorismo e inovação, ou seja, programas que promovem comércio e investimento entre os Estados Unidos e o Brasil. Empreendedorismo, desenvolvimento econômico digital, inovação, empoderamento econômico e inclusão de dados demográficos subrepresentados, incluindo mulheres, afro-brasileiros, populações indígenas e outros grupos marginalizados. Obrigado pelo seu interesse e aguardamos suas propostas. Obrigado. Obrigada, Jerry. Obrigada, São Paulo. Agora a gente vai um pouquinho longe, mas nem tanto. Vamos para Belo Horizonte com a Kath. Catherine, você está por aí? Estou sim. Não, parece que o vídeo não está funcionando, mas vou Mas a gente tentar está te de ouvindo. novo. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigada a todos pelo interesse no edital. Que bom ver mais de 600 pessoas aqui interessadas. Espero que alguns de vocês tenham interesse em desenvolver um projeto em Minas Gerais. Como Porto Alegre, é a segunda vez que temos um edital para nosso estado de Minas Gerais. Estamos muito empolgados com o interesse. Eu sou Catherine Ordonez, do escritório diplomático aqui em BH. Nosso escritório está participando da segunda rodada do edital, como vocês podem ver aqui. Nosso escritório abrange todo o estado de Minas Gerais. E, bom, queremos receber propostas nas áreas
de educação, cooperação ambiental, assuntos sociais, crescimento econômico, diplomacia cultural e valores democráticos. Então, está bastante aberto para suas ideias destas 6 áreas. Por favor, veja o edital para uma desfiscal um pouco mais completa destas áreas do projeto e fique de olho nos prazos. As organizações participantes para nós foram ser brasileiros ou sediados nos Estados Unidos. Estamos aceitando inscrições de organizações da sociedade civil, ou seja, ONGs registrados, instituições acadêmicas, ex-alunos do Departamento de Estado como candidatos individuais, e instituições governamentais que podem incluir governos estaduais ou locais no Brasil. Dependendo do nosso financiamento, prevemos financiar 2 projetos este ano. E estamos procurando projetos com valor mínimo de $10.000, que é uma diferença, eu acho, com outros consulados. Mínimo de $10.000 e máximo de $40.000. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail. E, bom, estamos ansiosos para analisar suas propostas. Muito obrigada. Muito obrigada, Catherine. Agora nós voltamos para Brasília. Todd? Obrigado, Amina. Obrigado a todos os meus colegas dos consulados e escritórios e dos Estados Unidos, do país inteiro. Além de ser embaixada, devo destacar que Brasília também tem um distrito consular em que estamos interessados em receber propostas. Como São Paulo e Rio, vamos receber propostas durante 2 rodadas, mas nós, e vocês podem ver as áreas prioritárias no slide que já está lá, mas vamos receber propostas para qualquer das áreas prioritárias em qualquer rodada. Então, não estamos dividindo como alguns dos outros. Pode ver tudo aqui, pode ver também que as áreas prioritárias são bem semelhantes aos nossos companheiros, valores democráticos, que claro, inclui inclusão, diversidade, também educação, inglês, inovação. A única coisa que quero destacar um pouco diferente é que, claro, com a noite é parte da nossa responsabilidade, temos um tema especial para a Amazônia e meio ambiente, e devo expandir para o Pantanal, porque temos Mato Grosso também. Então, isso é também um dos nossos enfoques deste ano. Acho que é tudo, e eu sei que é bem, com tantas diferenças, é um pouco complicado, mas vamos seguir em explicar muito mais, em muito mais detalhe agora. Obrigada, Todd. Eu sei, como ele acabou de falar, tem muita informação, tem muita coisa, mas não se preocupa, durante o mês de fevereiro vocês vão ter mais webinários, então vão ter mais oportunidades de estar tirando todas as dúvidas com a gente. E como eu falei, aquela dica importante, lembra do começo? Todas as informações estão no nosso site, no nosso edital, tá bom? Então, não esquece de ler. Então, agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre as prioridades, né, de cada consulado e da embaixada, eu vou passar a palavra para minha colega Natália, lá de Brasília. E agora ela vai estar falando com vocês sobre o que é preciso saber sobre o acordo de patrocínio. Natália? Boa tarde, pessoal. Aqui é a Natália, eu falo da embaixada aqui em Brasília. Conforme o edital e conforme todo mundo já falou, todas as informações estão lá, e uma delas é justamente qual será o financiamento total estimado, caso tenhamos a disponibilidade dos recursos, será de $390 mil. Lembrando que podemos conceder mais ou menos, a depender dessa disponibilidade de fundos. Sugiro que vocês consultem o teto e o piso de financiamento da jurisdição regional de onde vocês vão aplicar, para onde vocês vão aplicar.
e também que a gente, como Public Affairs Section, nos reservamos o direito de conceder mais ou menos do que está descrito no edital. Quanto ao número estimado de propostas financiadas, este também é a depender do posto da embaixada ou consulado ou do escritório diplomático, podendo ser múltiplo, e também sugiro que consultem de acordo com a embaixada, o consulado ou o escritório diplomático que vocês vão se candidatar. Quanto ao período do projeto, o projeto ele tem de ter até 12 meses, e em casos raros, e a depender da natureza do projeto, a gente permite que um projeto tenha uma duração maior do que essa. Quanto à elegibilidade, esta também varia de acordo com a jurisdição regional para onde vocês vão aplicar o projeto de vocês. Então, novamente, consultem as especificidades da embaixada ou do consulado ou do escritório. Uma coisa que é comum, e que é muito importante que vocês notem, é que não são elegíveis, ou seja, não serão escolhidas, não podem se candidatar empresas ou firmas comerciais com fins lucrativos, nem funcionários da embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil, ou seus familiares e funcionários, ou familiares dos funcionários. Uma outra coisa que vocês precisam saber sobre o acordo de patrocínio é a questão dessa contribuição de custos do implementador e de outras fontes. Essa contribuição de custos, ela não é obrigatória, mas ela é incentivada. Não precisa necessariamente ser uma contribuição monetária, financeira. Nós também consideramos o que a gente chama de in-kind contributions, que seriam horas trabalhadas, o uso do espaço físico de vocês, e entre outros. E agora eu passo a palavra para a Luciana e o Marcos e o Rodrigo. Oi, desculpa, estava no mute aqui. Eu vou conversar com vocês um pouquinho de como vocês fazem para se candidatar ao edital esse ano. Para pessoas que já se candidataram antes, esse ano o processo está um pouquinho diferente e a gente vai cobrir todas as fases, né? Eu, o Marcos e o Rodrigo. Só também, eu estou vendo no chat as pessoas pedindo para a gente mandar o formulário por completo para todo mundo que está inscrito hoje. Assim que o link dessa conversa estiver disponibilizado, a gente vai mandar tanto o formulário, PPT e toda a documentação que vocês estão pedindo, tá? Então, podem ficar tranquilos que vocês vão receber tudo. O que a gente está fazendo, esse ano, como a gente está fazendo? Esse ano vocês vão fazer esse processo em 3 fases, né? Mas não necessariamente todo mundo vai participar das 3 fases. A primeira fase é a única fase que é aberta para todo o público, aqui do Brasil ou dos Estados Unidos, né? Como vão funcionar essas 3 fases? A primeira fase é um questionário online, que desculpa, eu fui um negócio ali no chat, me perdi. É um questionário online que deverá ser respondido em inglês. A gente vai disponibilizar a tradução das perguntas para facilitar na hora que vocês estiverem drafting, né, estiverem montando as respostas de vocês. E o que eu sugiro é que vocês peguem esse formulário, preparem as respostas em Word, porque o formulário ele não tem como salvar. Então, à medida que vocês se vocês saírem, vocês vão perder o trabalho que vocês já fizeram. Então, é melhor tirar esse formulário, download esse formulário, draft todas as perguntas, e quando for entrar para submeter de uma vez só, tá? Também sobre o formulário, a gente vai ter mais 3 webinars para poder falar de perguntas específicas, né, de tópicos específicos sobre o formulário. Então, num primeiro momento, pode parecer que o formulário é muito grande, é muito complexo, mas assim, a gente queria só tranquilizar vocês. Hoje é a primeira conversa que a gente vai estar cobrindo cada questão do que a gente quer saber, né? Daqui a pouco o Marcos vai conversar com vocês sobre avaliação, o Rodrigo sobre a segunda fase. Então, tudo que a gente quiser, tudo que a gente for pedir de vocês vai ser muito bem explicado. Hoje a conversa é um pouquinho. Lu, a gente não está te ouvindo, tá? Só um momentinho.
Lu, o som sumiu. Lu, pode tentar de novo? Só tirar do mudo. Posso. Pronto, Não, agora foi. é porque eu tirei e botei do mudo várias vezes, mas assim, Tá tudo eu bem. não sei. Acontece. Então, assim, essa primeira conversa é muito inicial. A gente vai ter conversas para poder cobrir todas essas áreas que são bem importantes do formulário, tá? O formulário, mais uma vez, ele precisa ser respondido em inglês. Tem um limite de palavras, então mais um motivo da gente pedir para vocês fazerem o draft primeiro no Word, e nos próximos webinars a gente vai poder conseguir cobrir cada parte desse formulário mais especificamente, tá bom? Eu vou passar para o Rodrigo, e aí o Rodrigo vai falar com vocês um pouquinho sobre a fase 2. Rodrigo, tá sem som. Obrigada aí, o pessoal no chat tá bem, ó, ligeiro, já falando pra gente que tá sem som. Vamos tentando aqui, só um minutinho. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim. Perfeito. Obrigado pela paciência, gente. O que eu estava comentando, em primeiro lugar, eu sei que tem muita gente fazendo pergunta aqui no chat, mas, por favor, direcione as perguntas ao Q&A, o QIA. Lá a gente consegue responder todas as perguntas e não deixar ninguém para trás, tá? Como a Luciana comentou também, esse é o primeiro webinar, então a gente vai ter tempo de explicar se ficar alguma dúvida no ar. Falando sobre a segunda fase, então a primeira etapa é vocês entrarem no site que está sendo colocado ali no chat, leiam o edital inteiro. Quando vocês fizerem a aplicação online, algumas propostas serão convidadas para a fase 2. A ideia dessa fase 2 é a gente ter uma conversa, uma pequena entrevista, uma apresentação virtual, onde vocês terão alguns minutos para explicarem sobre os seus objetivos com o projeto, quais são as metas a serem alcançadas, quem são vocês, por que vocês são as melhores pessoas possíveis para implementar aquilo ali, e a gente também tem a possibilidade de fazer algumas perguntas pontuais. Ao contrário do formulário que precisa ser preenchido totalmente em inglês, na entrevista vocês podem responder em inglês ou em português. Então vocês podem simplesmente escolher qual idioma vocês se sentem mais confortáveis para responderem e fazerem essa apresentação também. Não se preocupem que todos aqueles que forem selecionados para a segunda fase serão contactados pelo posto em questão, pelo consulado ou pela embaixada para o qual você se aplicou. Então, vocês vão receber informações de quando vai ser essa entrevista, qual vai ser o link, qual o horário, e agendar tudo corretamente, ok? Marcos, você pode contar um pouquinho mais sobre a próxima etapa, por favor? Claro, Rodrigo, obrigado. Pode passar para o próximo slide, por favor? Todo o processo de seleção será baseado em 3 critérios e alguns parâmetros dentro desses critérios. Então, o primeiro critério que a gente vai avaliar os projetos é alinhamento com os objetivos estratégicos da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Vocês lembram nos slides anteriores, onde foram apresentadas as áreas prioritárias que cada missão, cada representação diplomática apresentou? Então, o Consulado de São Paulo terá determinadas áreas prioritárias, o Rio, algumas outras áreas prioritárias. Então, os projetos serão alinhados respondendo às perguntas. O projeto está alinhado com a área prioritária? A audiência, o público objeto do projeto está coerente, está alinhado com as áreas prioritárias? O projeto tem um componente americano?
componente americano, a gente pode explicar um pouquinho melhor nos próximos webinários, mas basicamente é uma forma de estreitar laços entre Brasil e Estados Unidos, compartilhamento de valores e normas como democracia, transparência, diversidade, inclusão social, direitos humanos. O projeto demonstra claramente que tem um componente de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, nós chamamos de DEGA. Esses são algumas perguntas que estão dentro do critério alinhamento com os objetivos estratégicos. O segundo critério é qualidade, alcance e sustentabilidade do projeto. Nessa questão, né, os parâmetros que a gente irá avaliar o projeto tem objetivos claros? O projeto apresentou uma declaração, que a gente chama de problem statement, apresenta uma visão do problema que eles querem, que o projeto quer resolver. A ideia do projeto foi bem desenvolvida em termos de atividades, objetivos, entregas. O projeto apresenta uma proposta inovadora. O projeto apresenta algum ele possa ser ou escalar em os recursos do governo americano. Tá? Marcos, está travando. E o terceiro... Espera só um pouquinho. Marcos, está me ouvindo? Critério de avaliação é a viabilidade e implementação do projeto. Os parâmetros são Nós voltamos, nós estamos aqui, tá? Espero que vocês entendam, vocês sabem como é que é, né? A internet aqui, ela cai, ainda mais com essa chuva que tá aqui, e o Marcos está em São Paulo, então eu sei que aqui em São Paulo o clima não tá muito legal. Mas ele já volta e não se preocupa que vocês vão ter acesso a toda essa informação que ele falou. Ele pode repetir pra gente, não tem problema. Vamos só ver se ele vai conseguir voltar aqui, senão eu peço para um outro colega nosso aqui falar com a gente sobre essa parte, tá? Rodrigo, Lu, como eu acho que o Marcos, ele caiu, vocês querem cobrir essa parte? O pessoal está falando aqui que não conseguiu entender logo no começo, assim, que já parou nos primeiros minutos. Se vocês puderem repetir. Obrigada. Dá para ouvir, mas gravando um pouco, tá? Eu vou te avisando. O pessoal falou que você tem que fazer tudo de novo. Que estão aqui, ó, desesperados pela sua informação. Então, você volta para a gente. Estão me ouvindo? Então, vocês querem que eu repita tudo? Vai ter que repetir tudo de novo, Marcos, ó, porque o pessoal aqui tá... Desculpe, a conexão está meio instável. Ainda está estável, aqui. Marcos. Então, voltando. Quais são os critérios de avaliação? Está travando, Marcos. A gente tá travando? Não consegue... Deixa eu fechar a minha câmera. Quais são os critérios de avaliação? Nós temos 3 critérios de avaliação e dentro desses 3 critérios que nortearão o processo de seleção dos projetos. Então, o primeiro critério de avaliação é alinhamento com os objetivos estratégicos da missão.
Então, quais são os parâmetros que nós iremos usar? O projeto atende às áreas prioritárias definidas pelos consulados e embaixada, são aquelas áreas prioritárias que foram apresentadas anteriormente. O público-alvo do projeto está bem definido, está bem estruturado. O projeto possui um componente americano, né? Nos próximos webinários, a gente vai esclarecer melhor o que é esse componente americano. Mas, basicamente, pode ser alguma coisa no sentido de fortalecer os laços entre Brasil e Estados Unidos, compartilhamento de valores e normas como democracia, instituições democráticas, transparência, etc. O projeto demonstra claramente que tem um componente de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Então, são essas respostas que a gente está buscando no critério alinhamento com os objetivos da missão. Vocês continuam me ouvindo? Caso qualquer coisa, dá um grito. O segundo critério é qualidade e alcance do projeto e sustentabilidade do projeto. Então, quais respostas que nós iremos olhar dentro dos projetos? O projeto tem um objetivo claro, ele apresenta um problema claramente estruturado, o projeto apresenta solução para o problema levantado, o projeto apresenta um aspecto inovador, o projeto apresenta algum conceito de sustentabilidade, ou seja, ele é escalável, ele pode encontrar outros parceiros além da missão dos Estados Unidos aqui no Brasil. São esses parâmetros que vão ser analisados dentro do critério qualidade, alcance e sustentabilidade do projeto. E o terceiro critério é viabilidade e implementação do projeto. Aí, nesse critério, nós vamos usar os parâmetros. O projeto tem um orçamento alinhado com as atividades que estão sendo propostas. A pessoa ou instituição que está se candidatando ao financiamento, ao edital, tem a experiência e o histórico adequado para conduzir o projeto. O projeto apresenta um plano realístico de monitoramento e avaliação. Existem riscos que o projeto, riscos e mitigação desses riscos. O projeto apresentou um plano de mitigação de riscos. Então, são esses itens que serão avaliados durante todo o processo, durante todas as 3 fases do edital. Como eu disse, teremos outros webinários para conversar mais especificamente sobre esses itens. De volta para você, Amina. Obrigado. Obrigada, Marcos. Bom, agora a gente vai voltar com a Natália. A Natália vai conversar com a gente sobre os prazos, que os prazos são muito importantes, né? Que a gente sempre deixa as coisas para a última hora, mas não dessa vez, né? Natália? Espera só um pouquinho. Se ela está me ouvindo. Natália? Natália, Lu, vocês estão por aí?
Oi, você consegue me ouvir, Amina? Qualquer coisa eu troco de mesa aqui com a Nath. Eu consigo te ouvir sim, Lu. A Nath a gente não consegue ouvir. Não consegue me ouvir não, né? Tá, deixa eu trocar aqui com a Nath rapidinho, só um instantinho. Obrigada. Olha, gente, ao vivo é assim, né? A gente vai Pessoal, improvisando. Vamos lá. Então, os prazos que vocês devem ficar atentos estão no edital, todos eles estão no edital. Os principais são justamente o envio do formulário nas fases 1, 2, o envio do que for requerido nas fases 1, 2 e 3, de acordo com o que o pessoal já falou que é requerido em cada uma delas. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, o Consulado Geral no Rio de Janeiro e o Consulado Geral em São Paulo estão fazendo em 2 rodadas. Então, na primeira rodada, o envio do formulário online é até o dia 3 de março de 2022, às 23h59, horário de Brasília. Para essa primeira rodada e para esses 3 postos, as entrevistas online vão ocorrer até 18 de abril de 2022, podendo variar, e as pessoas que passarem para a segunda fase serão notificadas, as pessoas que se candidataram nesta primeira fase serão notificadas por e-mail para fazer essas entrevistas online, que vão acontecer pelo Zoom. E quem for selecionado nessas entrevistas terá até o dia 9 de maio de 2022, às 23h59, do horário de Brasília, para enviar a proposta completa na fase 3. Na segunda rodada, que serve para todos os postos, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, o escritório da Embaixada em Belo Horizonte, o Consulado Geral em Porto Alegre, em Recife, no Rio e em São Paulo, tem a fase 1, o envio do formulário online, que é aquela submissão do formulário pelo Google, até o dia 4 de abril de 2022, também às 23h59 desse dia. Na segunda fase, as entrevistas vão acontecer até o dia 16 de maio, via Zoom, e também serão notificados quem passar na primeira fase e que deverá fazer a entrevista na segunda. A gente vai notificar por e-mail, informar a data, tudo direitinho, enviar os links para as pessoas entrarem no Zoom e fazerem a entrevista, que já falaram, mas que eu vou falar novamente, pode ser tanto em inglês ou português, como está no nosso site, a entrevista, formulário exclusivamente em inglês. E a terceira, quem passar nessa segunda fase for para a terceira, deverá enviar a proposta completa em inglês, valores em dólares americanos, até às 23h59 do dia 7 de junho de 2022. As datas das notificações também estão no nosso edital. E agora eu passo para a Meire Satriani, lá do Rio de Janeiro. Meire. Meire. Só um minutinho, gente. Vocês me ouvem? Sim. Oi, ai, que bom. Bom, então, de novo. Obrigada, Mina. Então, meu nome é Meire Satriani, eu trabalho no Consulado Americano aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai falar um pouquinho do momento a partir do qual o projeto é selecionado. A partir do momento que o projeto é selecionado, haverá encontros entre o beneficiário do projeto e um representante do governo americano para alinhar os detalhes sobre o projeto. Após essa etapa, depois que todos os detalhes forem alinhados, o acordo de patrocínio será redigido e então assinado por ambas as partes. Então, agora a gente vai ver sobre as despesas. Importante, quando a gente fala das despesas, é importante anotar que qualquer despesa relacionada ao projeto, ela somente poderá ser efetuada após 2 momentos: a assinatura do projeto e o período de vigência. Tá? Então, por exemplo, se o acordo de patrocínio ele tem um período de vigência a partir de 25 de setembro e ele é assinado dia 20 de setembro, por exemplo,
não podemos começar a gastar a partir do dia 20 ou dia 21. Por quê? Porque o período de vigência é no dia 25. Então, a gente tem que obedecer a esses dois critérios, tá? Para que o beneficiário comece a gastar, tá? Para poder colocar o projeto dele em prática. O projeto estar assinado e ser a partir do período de vigência do mesmo. Terceiro ponto com relação aos relatórios. Todos os acordos de patrocínio, eles vão exigir dois tipos de relatórios. Um relatório narrativo, que é o relatório de programa, e um relatório financeiro. A frequência desses relatórios, ela vai ser determinada pelo oficial do governo americano que vai assinar esse acordo de patrocínio, mas sabendo-se que, pelo menos, a gente vai ter que ter um narrativo de programa e um financeiro, tá? Para cada acordo de patrocínio. E, por fim, com relação ao pagamento, as parcelas para pagamento do valor total do acordo de patrocínio. Esse número de parcelas ele vai ser dividido a critério também do oficial do governo americano que vai assinar esse acordo de patrocínio, tá? E para que ele determine esse número de parcelas, ele vai levar em conta não só o projeto em si, os detalhes do projeto, mas também o valor total dele. Tá? Então, baseado nesses dois critérios, ele vai determinar o número de parcelas nas quais serão pagas o acordo de patrocínio. Então, acho que com isso a gente conclui essa parte e agora a gente entra no Q&A, perguntas e respostas. Não é isso, Luciana, Nath? É isso mesmo, obrigada. Bom, eu sei que tem muita informação, né? A gente falou muita coisa aqui, eu sei que é muita coisa para gravar aqui, mas como nós repetimos aqui, não se preocupa, tem toda a informação no site, vocês têm os e-mails para entrar em contato com a gente e a gente vai estar respondendo essas perguntas. Nós temos mais webinars durante o mês de fevereiro, cada um vai estar abordando um tema específico do projeto. Mas então agora a gente vai tirar uns momentos aqui para responder algumas perguntas que estão aqui no chat, tá? Eu vou dar uma olhadinha e aí eu vou passar a pergunta para o pessoal para eles esclarecerem algumas dúvidas. Se a sua pergunta não for respondida, não se preocupa, tá? Vai ter uma chance depois por e-mail. Pode falar, Lu. Oi, Amina, duas coisas, assim, isso que o que não for respondido hoje, a gente vai responder por e-mail, e a gente vai mostrar, a gente viu que tem várias perguntas sobre o formulário, sobre o site, a gente vai mostrar rapidinho o site, a gente não vai entrar muito a fundo do site, mas a gente vai mostrar onde vocês podem achar as perguntas que são mais recorrentes, aonde achar os formulários, e aí a gente vai começar a responder as perguntas, tá bom? Perfeito. Você pode share o screen? Escreve aí no chat se vocês estão conseguindo ver a tela, tá? Qualquer problema, vocês escrevem aqui. Aqui, Nath, então, estão conseguindo ver? Tá todo mundo conseguindo ver, né? Tá todo mundo vendo? Assim, então tá bom. Ótimo. A gente tem o site tanto em inglês quanto o site em português. Se vocês vierem bem aqui no comecinho, no Translation, e clicar em português, o material vai estar todo traduzido para português. Tem a área de contato de cada consulado também, caso você tenha perguntas específicas sobre a jurisdição aonde você está se candidatando, você pode mandar para esse e-mail específico. Se por um acaso mandar para um outro e-mail, a gente encaminha aqui dentro, mas a gente pede para vocês mandarem para o de vocês mesmo, para poder ter uma resposta um pouquinho mais rápida, né? Na caixinha abaixo, você também já tem todos os links para os próximos webinars. Então, já tem o do que a gente viu que tem bastante perguntas sobre o componente americano e o DEA, né? E o DEA. A gente vai ter um webinar para falar especificamente sobre isso, com os adidos, com os officers, né, com os diplomatas americanos, e a gente vai cobrir isso, dia 16 sobre objetivos e orçamento, e dia 23 sobre monitoramento. Então, vocês podem entrar aí e já se inscrever para os próximos webinars.
A gente também tem alguns links rápidos, que são para as perguntas frequentes. Então, a gente também sugere, caso você tenha alguma dúvida, dá uma olhadinha lá, porque as perguntas, elas costumam ser um pouco parecidas. Então, assim, dá uma olhadinha lá e se não tiver resposta para sua pergunta, é só você mandar um link que a gente responde com o maior prazer, tá? Sobre o formulário, já respondendo a uma das perguntas, infelizmente, ele precisa ser em português. O processo que a gente segue é o mesmo que todas as embaixadas e todos os consulados americanos seguem no mundo inteiro, e essa proposta precisa ser submetida em inglês, porque pode ser que agora que eu vi que a minha câmera estava fechada. Em inglês, de verdade. Pode ser que a gente tenha que pode ser não, a gente vai mandar essa proposta para Washington, então ela precisa já estar em inglês, tá? Mas a gente está disponibilizando todas as perguntas em português para facilitar esse processo. Você pode ler a pergunta em português e draft a sua resposta em inglês, tá? O formulário, algumas pessoas falaram que ele está um pouco confuso, né? É só você vir no link da jurisdição que você está se candidatando. Então, se você vai estar se candidatando para um dos estados que é coberto pela embaixada aqui em Brasília, né? E tem um mapinha com todos os estados, é só você clicar ali no formulário de inscrição e ele vai mandar você diretamente para o Google Forms. Caso alguém tenha problema para submeter o Google Forms, você pode fazer o formulário. A nossa preferência é que os formulários sejam sempre enviados pelo Google Form, mas caso tenha algum problema, você entra em contato com o escritório responsável pelo seu projeto e a gente vai achar uma forma alternativa de você submeter esse formulário. Mas a primeira fase, necessariamente, são as respostas às nossas perguntas do formulário, tá? Amina, agora acho que a gente pode começar as perguntas, tá? Eu vou começar a mandar algumas aqui para você, então. Tá bom, acho que só de site, acho que ficou coberto tudo, né? O formulário a gente ainda não mandou para as pessoas que estão pedindo para a gente mandar o formulário, porque a gente não está conseguindo colocar o PDF no chat. Mas assim que acabar a reunião, o webinar, a gente vai mandar tanto a apresentação de PowerPoint, quanto a gravação dessa nossa primeira conversa, e tanto os formulários para vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Lu. Então, vamos ver as perguntas aqui, só um minutinho, tá? Então, eu sei que tem bastante informação, mas vocês podem entrar lá no site, como a Lu estava mostrando, lá tem todo de cada jurisdição, o formulário, tem já as datas do webinário, tá tudo lá, a gente tem que dar uma fuçadinha, tá? E tem sempre e-mail. Vamos ver aqui as perguntinhas. Podem colocando também mais perguntas no chat, se vocês tiverem, tá? Estou pegando umas aqui. Amina, enquanto você está procurando, eu vou só também cobrir um assunto que foi bastante perguntado. A questão, quero participar de mais de um edital, como eu faço? Quero me candidatar a mais de uma cidade. Posso? Você pode, só que você vai ter que mandar o seu projeto para o consulado, o específico do seu projeto, né? E você precisa confirmar que a área de interesse do seu projeto está coberta pelos 2 consulados, a embaixada ou os 2 postos, né? Como a gente chama. Então, assim, você vai ter que mandar a sua proposta mais de uma vez, tá? É isso. Eu acho que essa era a pergunta que estava bem recorrente, né? Você pode se candidatar sim a mais de um edital, mas confirmando que a área de interesse dos 2 postos, das 2 jurisdições, estão cobertas dentro do seu projeto. Perfeito. Uma pergunta aqui, ó. Estou sediada em São Paulo, mas fazendo um documentário junto com uma liderança indígena de Manaus e seus parentes que moram na fronteira com a Colômbia, sobre o resgate da sua etnia que é atravessado por um século de violação de direitos humanos. Vocês aceitam propostas de filme que tem um impacto direto de produção e distribuição feito junto com XS personagens? E nesse caso, aplicamos para São Paulo ou para Brasília?
Eu posso responder também. Nesse caso, como a área, você vai escolher o lugar que você vai se candidatar, baseado no local onde o seu projeto vai ser implementado. Então, se o seu projeto vai ser implementado em Manaus, você precisa se candidatar ao edital de Brasília, tá? Sobre aceitar as propostas, a gente aceita propostas de filme, né, dessa natureza, desde que elas estejam vinculadas ao nosso edital, tá bom? Desde que você consiga mostrar qual que é o componente americano, desde que você consiga mostrar qual que é o componente de diversidade que está incluído no seu projeto, desde que atenda todos os outros requisitos do edital. Só para complementar o que a Lu falou, quando vocês estão entrando lá, que vocês vão ver que cada consulado e embaixada tem a sua prioridade, então, assim, são os temas que eles estão buscando. Então, o seu projeto tem que estar relacionado com aquele tema. Se não estiver relacionado com aquele tema, aí ele já não já desclassifica, né? Então, você tem que prestar bem atenção em quais são as temáticas que cada posto está pedindo, tá? Ficou bem claro? Coloca aqui para mim, se a gente ficou alguma dúvida nesse quesito, tá? Que a gente esclarece para vocês. Vamos ver outra pergunta aqui, enquanto vocês me respondem se essa ficou clara. Poderiam dar maiores exemplos sobre essa contribuição comentada depois da elegibilidade? Eu vou pedir para a Nath falar sobre cost share, tá? Que é essa questão, a contribuição comentada que ele está falando aqui, tá bom? Obrigada. Vocês me escutam? Não. Sim, Nath. Ok. Então, essa contribuição compartilhada, que é o que a gente chama de cost share, ele pode ser em pecúnia, em dinheiro, pode ser monetária, ou ela pode ser o in-kind contribution, que seria, por exemplo, o proponente, vocês no caso, a embaixada, vocês vão pedir o financiamento da embaixada e vocês vão entrar com a mão de obra de vocês, mas sem cobrar diretamente do governo por ela. Ou seja, vocês não colocariam a rubrica do salário, do personnel de vocês, mas ela entraria como uma contrapartida, essas horas trabalhadas, vocês iriam transformar no valor, mas vocês iriam, de fato, trabalhar naquele projeto, a mão de obra do empregado da instituição de vocês, a mão de obra da pessoa física, enfim, a mão de obra de alguém. Ou, por exemplo, eu vou fazer um projeto e a minha instituição vai entrar com espaço físico. Normalmente, a minha instituição cobra um aluguel para usar o meu auditório. Neste caso, em vez de cobrar do projeto esse aluguel, a instituição cost share, a contribuição da instituição vai ser justamente deixar usar esse auditório para a implementação do meu programa. E uma coisa muito importante aqui, se nesse caso, novamente, ela não é obrigatória, mas ela é bastante estimulada, mas no momento que vocês colocam ela na proposta, e caso seja contemplado e ela de fato entre formalmente no acordo de patrocínio, ela se torna obrigatória, ela vira uma obrigação. Então, de fato, a instituição tem que colocar ou o in-kind contribution, ou instituição a pessoa, a mão de obra, o local, o que quer que seja, e também, senão a embaixada depois pode descontar essa questão do cost share, essa contribuição. Se não tiver ficado claro, comentem, falem, depois mandem os e-mails que a gente tenta explicar para vocês de alguma outra forma. No nosso perguntas frequentes, temos lá o link para o regulamento, que eu vou mandar aqui no chat também, tentar mandar aqui. Se eu não conseguir, alguém vai mandar para vocês, porque está travando um pouquinho, pessoal. Mas é isso, alguma outra pergunta, Mina? Tem aqui, ó. É possível... Opa! Saindo aqui da minha frente. Volta. Aqui. É possível que o proponente seja instituição pública, no caso de Recife? Tá vendo? Não conseguiu no chat, mas agora a gente pegou você aqui ao vivo, ó. Lu, quem pode responder isso? Agora, se a gente não conseguir responder agora, a gente pode responder depois, tá?
Vocês estão me ouvindo? Brasília. Você mencionou Recife agora? Isso, a pergunta é possível que o proponente seja instituição pública, no caso de Recife? Pode ser. Pode ser uma instituição pública, como uma universidade, por exemplo, ou... Deixa eu ver se a pessoa pode... Quem escreveu aqui no chat essa pergunta, você pode dar um pouquinho mais de detalhes para a gente? Enquanto você escreve mais detalhes aqui, eu vou passar para outra pergunta, tá? Aí a gente volta para essa... Oi. Aqui é o Marcos de São Paulo. Pode falar. Geralmente, instituições públicas brasileiras, a maioria delas tem restrições em receber dinheiro vindo do exterior. Então, geralmente, as instituições públicas recebem, por exemplo, no caso de universidades, através de fundações associadas às instituições públicas. Então, no seu caso, você precisa ver qual é o sistema jurídico que a sua instituição pública pertence, né? Então, geralmente, de um modo bem abrangente, as Travou, Marcos. instituições públicas brasileiras, por regra brasileira, não pode receber, a não ser através de convênio. Marcos, travou. Você consegue repetir? O que ele falou é que todas as universidades, por exemplo, no nosso caso, que recebem fundos através das fundações que têm ligações com as universidades. As universidades não recebem os fundos diretos, mas temos muito sucesso com essas fundações que faz parte das universidades para receber os fundos. Espero que essa faz sentido. Obrigada. Sim, Bom, nós temos... e para acrescentar também o que Jeff estava dizendo, que não há uma restrição por parte de Recife de receber propostas de entidades públicas, mas é bem-vindo o conselho do Marcos, que é importante que todas essas entidades podem confirmar que podem receber dinheiro dos Estados Unidos antes de fazer a proposta. Obrigada. Antes da gente fechar aqui, vamos para as últimas 2 perguntas, tá? É possível aplicar para consulados, mesmo não residindo na região? Lu? Oi, desculpa, tá difícil hoje na internet. É possível sim, como a gente explicou antes, você precisa escolher a área onde o seu projeto vai ser implementado, não necessariamente onde você mora. Então, se você mora em São Paulo, né, que nem foi o caso anterior, e o seu projeto vai ser implementado em Manaus, você deve se candidatar ao edital de Brasília, tá? E, Amina, vou só aproveitar para fazer mais uma ressalva. A gente está recebendo muitas perguntas específicas sobre o projeto, né? O meu projeto é para dar aula de inglês em tal comunidade. Esse nível de resposta a gente não dá, esse tipo de resposta, porque isso a gente vai ser o que a gente vai analisar a sua proposta. Sobre o formulário, sobre algum regulamento que não entendeu, a gente viu aqui que hoje está um pouquinho confuso por causa da internet, mas a gente vai cobrir esses tópicos mais detalhadamente para frente e a gente responde. Agora, mandar e-mail, esse tipo de e-mail, o meu projeto é assim, vai ser aprovado? Esse tipo de resposta a gente não pode dar, porque daí já é parte do processo seletivo, né? Tá bom? Sim. Mas a gente vai fazer assim tem bastante pergunta ainda sobre orçamento, sobre o formulário, sobre o componente americano. A gente vai conversar com vocês sobre tudo isso com calma. Porque hoje era muito assunto só para mostrar para vocês, apresentar o edital. Sim. Então é só para a gente pensar que tem que ser perguntas mais abrangentes, né? Coisa muito detalhada, muito específica. Aí a gente não, né, como o Alu falou, não dá para a gente responder, né? Aí você tem que mandar o seu projeto e a gente vai avaliar. Então, a última pergunta aqui do dia, vamos ver se essa internet vai ajudar a gente. Essa eu vou mandar para você, tá, Todd?
como posso colocar um componente americano no projeto? Obrigado, Amina. É uma boa transição para o nosso próximo webinar, que vai ser o dia 4, que é semana que vem, mas brevemente, porque vamos falar em muito mais detalhe no próximo webinar sobre este componente americano, mas só para dar um exemplo agora. Primeiro, é importante reconhecer que esse dinheiro do governo dos Estados Unidos é para promover os laços entre os dois países. Então, sempre temos que mostrar, claro, ao povo americano que nós estamos utilizando o seu dinheiro de uma forma que pode profundizar os laços. Então, o que significa um componente? É muito difícil dar uma definição bem específica, porque depende, claro. Mas, exemplos, porque já vi nas perguntas sobre se um parceiro é universidade americana, pode ser um laço, o componente americano. Se tem especialistas americanos que estão apresentando a sua informação ou dar palestras, pode ser um componente americano. Não tudo, mas quase tudo que tem que ver com a língua inglesa pode também qualificar como componente americano. E claro, coisas ou projetos que têm vai mostrar ou ter como parceiro ou mostrar algo sobre a cultura dos Estados Unidos, claro, pode ser um componente americano. Também os nossos valores democráticos, se está a mostrar semelhantes nos nossos valores entre os Estados Unidos e Brasil, pode também servir como componente americano. Então, muitas coisas. Em geral, as coisas que não normalmente aceitamos como componente americano são coisas como temos um americano que está no nosso time. Isso não significa necessariamente que é um componente americano. Ou vamos usar iPhones, ok? Isso não também servir como componente americano. Então, não pode ser simplesmente uma pessoa do time ou ou algo como MacBooks ou equipamento, essa é a palavra que estou procurando, equipamento manufaturado nos Estados Unidos. Isso não. Tem que ter algum propósito de mostrar laços entre os nossos países ou aprofundar entendimento entre os nossos dois povos. Isso é o elemento básico. Obrigada, Tória. Espero que tenha ficado bem claro. Acho que deu para entender muito bem essa resposta. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E nós aguardamos vocês no dia 9 de fevereiro, às 14h, para o nosso segundo webinar, onde nós vamos estar falando sobre componente americano e diversidade e inclusão. Então, a gente se vê dia 9 de fevereiro, às 14h. Até lá!